Pois então vou começar, viu pessoal? Primeira questão, a placa de regulamentação. A gente olha para a placa, ela é redonda, né? Vermelha, branca e preta, e tem um caminhão desenhado. Indica que a área, via ou faixa, aí o item A, impede a circulação de caminhões e furgões. Na placa não tem nenhuma proibição, então a gente já dispensa o item A. Item B, se destina à circulação exclusiva de caminhões do tipo furgão. O item B ele especifica um tipo específico de caminhão e as placas não fazem isso, então dispensamos o item B também. Item C, se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. Aí está muito bom, né? Porque ali a placa tem um desenho de um caminhão, né? Não tem nenhuma proibição. O item C está muito bom, dispensamos o item A, dispensamos o item B. O item D, se destina à circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis. Mais uma vez o item especificou aqui um transporte específico para produtos perecíveis, então nenhuma placa faz isso. Dispensamos o item A, dispensamos o item B, dispensamos o item D de dado, sobrando o item C, se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. Primeira questão, item C de casa. Segunda, diante da placa de regulamentação, a gente olha para a placa, ela tem uma proibição e ela tem uma seta que vira à esquerda, né? Então, alguma coisa sobre proibido virar à esquerda. Qual deve ser a ação do condutor? Olha que ele não perguntou o nome da placa. Ele não perguntou o nome da placa, ele perguntou qual a ação, né? Item A, deve virar à esquerda? É justamente o contrário, a placa diz que não pode virar à esquerda, então dispensamos o item A. E o item B, não deve virar à esquerda? O item B está muito bom. Ele realmente diz o que não pode fazer, né? Virar à esquerda, igual que tem a placa. Então, o item C, não deve virar à direita. A placa não fala nada sobre direita, apenas esquerda. Dispensamos o item A, dispensamos o item C. Item D, deve virar à direita. A placa não fala nada sobre virar à direita, apenas à esquerda. Então, o item correto, não deve virar à esquerda. Item B de bola. Terceira, diante da placa de regulamentação, olhamos para a placa, ela não tem apenas uma proibição, ela tem duas, né? Duas proibições, tem duas listas de diagonais da cor vermelha e por trás dessas duas listas tem a letra E, já sei que é algo relacionado a estacionamento. Qual deve ser a ação do condutor? Item A, pode colocar. Você já é estranho, né? Porque a placa tem duas proibições, ele está dizendo aqui que pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para as operações de carga e descarga. Ali é sobre estacionamento, que é proibido parar e estacionar. E aqui está dizendo que pode fazer uma operação de carga e descarga, então dispensa o item A. O item B, e a gente sabe que a operação de carga e descarga é equivalente a um estacionamento, né? E não pode estacionar, então dispensa o item A. O item B, pode colocar de novo. A placa, ela dá duas proibições, ele já começa com pode colocar, você já meio que já dispensa, né? Mas vamos ler. Pode colocar o veículo na extensão da via, desde que seja para as operações de embarque e desembarque de passageiros. Isso aí é uma parada. Ali a placa diz que é proibido parar, proibido estacionar. Tem duas proibições. Dispensamos o item A, dispensamos o item B. O item C, pode colocar o veículo. Começou de novo com pode colocar, você já é estranho, né? Na extensão da via, aos sábados, domingos e feriados. Na placa ela não fala nada de sábado, nada de domingo e nada de feriado. Então dispensamos o item A, dispensamos o item B, dispensamos o item C. Provavelmente é o item D, mas a gente vai ler para ter certeza. Em nenhuma hipótese pode parar, uma proibição já, ou estacionar, duas proibições.
o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. O único item que teve proibições e ainda teve duas, como diz a placa, foi o item D de dado. Proibido parar, proibido estacionar. Então, resposta correta da terceira questão, item D de dado. Quarta, qualquer coisa vocês podem perguntar, pessoal. Diante da placa de regulamentação, a gente olha para a placa, tem uma seta para frente e outra para a direita, né? Qual deve ser a interpretação do condutor? Ele não perguntou o nome da placa, e sim a interpretação, né? Do condutor quanto ao sentido de circulação dos veículos. Item A, é proibido. Na placa não tem aquela faixa diagonal vermelha de proibição. Então aqui já está praticamente dispensado, né? É proibido seguir em frente ou à direita. Na placa não tem proibição, dispensa o item A. O item B, é obrigatório seguir em frente, tem uma seta para frente, ou à esquerda, não tem a seta para a esquerda, e sim para a direita. Então dispensamos o item A, dispensamos o item B. O item C, é obrigatório seguir à esquerda. A placa é uma seta para frente e uma seta para a direita. Dispensa também o item C, sobrando o item D, né? Vamos ler. É obrigatório seguir em frente ou à direita, exatamente o que diz a placa. Quarta questão, item D de dado. Quinta, diante da placa de regulamentação, a gente olha para a placa, ela tem um retorno para a esquerda e tem uma proibição, né? Então deve ser algo tipo proibido retornar à esquerda. Tem que ter algo parecido com isso, né? Qual deve ser a ação do condutor? Não perguntou o nome da placa novamente, está perguntando qual é a ação do condutor. Item A, deve retornar na via. A placa é uma proibição, então dispensa o item A. Item B, não deve virar à direita. A placa é uma proibição de retorno, né? E virar à direita é uma curva, né? O retorno também para a esquerda ali, então dispensamos o item A, dispensamos o item B. O item C, deve virar à esquerda na via. Deve virar, é fazer curva, né? À esquerda na via. Ali é uma proibição de retorno à esquerda. O item D, não deve retornar na via. O item D é o item mais correto. Não está completo, porque faltou não deve retornar à esquerda, mas é o item mais correto. E nas provas do Detran, as questões você tem que indicar o item mais correto. Então, quinta, item D de dado. Sexta, a placa de regulamentação. Ali é uma seta na diagonal apontando para a direita. Indica item A, início de trecho em declive na via. Não tem nada sobre declive. Passagem obrigatória à direita. A seta está apontando para a direita, né? Passagem obrigatória à direita, a seta está apontando para a direita. Então, dispensamos o item A e o item B ainda está no páreo. Item C, sentido proibido de circulação da via. Na placa não tem nenhuma proibição. Então, dispensamos o item A, dispensamos o item C. O item D, conversão à direita no cruzamento. Na placa não tem nenhuma conversão. Então, sobrou o item B de bola, passagem obrigatória à direita. Sexta, item B de bola. Sétima, a sinalização vertical é classificada de acordo com sinalização vertical. Então, algo relacionado à altura, né, vertical. Então, as placas, de acordo com a sua função, né? Classificação das placas, eu me lembro que são divididas em três, né? Compreendendo os seguintes tipos. O item A, placas, marcas de solo. Opa, marca de solo é a sinalização horizontal, né? Dispositivo luminoso é
semáforo, né? Então praticamente o A está dispensado, né? O item B, placas de proibição, e tem esse tipo de placa de proibição. Marcas de solo eu já sei que é horizontal também, sinalização horizontal. Apito do agente eu sei que é sinalização sonora, né? Que é o silvo do apito, né? Dispensamos o item A, dispensamos o item B. O item C, regulamentação. Gestos do agente é sinalização gestual. E ele está falando lá em cima em sinalização vertical. E a classificação das mesmas, né? Então, gestos de condutores também é sinalização gestual. Dispensamos o item A, dispensamos o item B, dispensamos o item C. Vamos ver o item D. Regulamentação, tem placas de regulamentação? Tem. Advertência, tem placas de advertência? Também tem. E indicação, também tem placas de indicação, né? Sinalização vertical é dividida em placas de regulamentação, advertência e indicação. Resposta correta, item D de dado. Oitava, diante da placa de advertência, a gente olha para a placa, ela tem uma curva ali para a direita, né? Na verdade ela tem duas curvas. Se tem duas curvas, a gente já sabe que é uma placa que fala alguma coisa de curva em S. E essa curva ela é bem fechada. Então vai ter que aparecer a palavra acentuada e as palavras curva em S e direita, né? Porque a primeira curva é para a direita. Então, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta pista sinuosa. Pista sinuosa são 3 curvas para cima, né? Para mais, né? Então dispensa o item A, só tem 2. Curva acentuada à esquerda, a curva que a gente viu ali é para a direita. Então dispensamos o item A, dispensamos o item B. Curva acentuada, tá beleza. Em S, são 2 curvas, tá beleza. À direita, a curva é para a direita a primeira, então tá batendo, né? O item C tá no páreo ainda. O item D, estreitamento de pista. Opa, ali não tem estreitamento não, ali é uma curva, né? Então, oitava, item C de casa. Nona, as placas, aí vem ali um telefone. A próxima, um garfo e uma colher. A próxima, um trem. São de indicação de serviço. Elas indicam, respectivamente nessa ordem, os seguintes serviços. Item A, serviço telefônico. Tem um telefone, né? E se você observar, o item A, B, C e D começam com o serviço telefônico. Então você já sabe que ali a placa é de serviço telefônico realmente. Vamos para a próxima placa. Um garfo e uma colher. O item A, hotel. Não, ali algo relacionado a comida, né? Restaurante. Então dispensa o item A. O item B, restaurante. O item C, restaurante. O item D, restaurante. Então tá batendo, restaurante, né? Quem vai decidir é a última placa que a gente vê ali, um trem. Alguma coisa relacionada a trem. O item B, pronto-socorro. Para pronto-socorro tem que ser pelo menos uma cruz, né? Uma cruz vermelha, né? Dispensa o item B. O item C, terminal rodoviário. Rodoviário de ônibus, né? Então ali é um trem, dispensa o item C também. Terminal ferroviário. Ferroviário, ferrovia, trem, né? Então, nona, resposta correta, item D de dado. Décima, as placas. Aí tem lá a frente de um ônibus, né? Um pneu, a letra I, e ali o cara numa cabine falando com o cara no carro, né? Eles estão dando aquele soquinho, né? E aí, beleza? São placas de indicação de serviço, tranquilo. Elas indicam respectivamente nessa ordem, quer dizer que tem que seguir a ordem, né? Respectivamente tem que seguir a ordem, né? Os seguintes serviços. E tem a parada de ônibus. Cuidado para não confundir, né?
a placa que tem lá, parecida com parada de ônibus, é ponto de parada, né? E o ônibus lá, ele é de lado, aqui ele está de frente. O ponto de parada, ele é um ônibusinho de lado e aqui o ônibus está de frente, né? Então, a primeira placa do item A já não condiz. Segunda placa, borracheiro, beleza. Terceira, pedágio. Não, a terceira ali é um I, né? Não tem nada a ver com pedágio, não. E a quarta, informação turística. A quarta já é um pedágio, então eles inverteram, né? Dispensa o item A. O item B, terminal rodoviário, tá batendo, né? Terminal rodoviário tá batendo. Serviço mecânico, não, né? Ali é um pneu, é borracheiro, né? Então dispensamos o item B, né? Informação turística e pedágio até que ainda vai, mas o borracheiro ali não consta aqui no item B, né? O item C, terminal rodoviário, tá batendo. Borracheiro, também. Informação turística, que é a letra I. E pedágio, por último. O item C tá top aí. O item C tá batendo as 4 placas. O item D, restaurante. Vixe, já começou viajando. Ali é um ônibus, né? Borracheiro ainda vai. Hotel, não. Hotel é uma cama. E o pedágio também daria certo. Mas o item correto é o item C de casa. 10º, item C. Décima primeira, só por curiosidade, vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo tranquilo? O som, a voz? Sei que a voz não é bonita, né? Mas vocês estão ouvindo aí? Pronto, beleza, de boa. Décima primeira, diante da placa de advertência, a gente olha lá para a placa, ela tá um pouco embaçada, mas é um carrinho e tem algo saindo ali dos pneus, como se estivesse rebolando algo com os pneus, né? A gente já sabe que é algo relacionado a cascalho, né? São pequenas pedrinhas que tem na via, né? Cascalho. O condutor deve estar alerta devido item A, as obras na pista com risco de acidente. A placa não fala nada sobre obras. Até porque a placa de obras é laranja, né? A placa ali é amarela. Dispensa o item A. O item B, a possibilidade de alagamento, né? Nem alargamento. Alagamento é molhar, né? Encher de água, né? Da via. Então, tem nada a ver com água ali. Dispensa o item B. Item C, a área com riscos de acidente por possibilidade de cascalho na via. Opa, falou em cascalho, né? Já falou em cascalho, já melhorou. Dispensamos o item A, dispensamos o item B. O item C ainda está no páreo. Vamos ao item D, a pista irregular. Pista irregular, aquele chocolate lá da Lacta, né? O Lancer, né? Então, tem nada a ver com pista irregular ali. Então, 11ª, item C de casa. Décima segunda, a placa de regulamentação. A gente olha para a placa, ela tem uma faixa diagonal vermelha de proibição e tem uma seta para frente, né? Algo proibido seguir à frente, né? Algo do tipo. Estabelece como condição obrigatória para os condutores a proibição de virar à direita, o item A. Lá a seta não faz curva, ela é em frente, né? Então não é proibido virar à direita. Dispensa o item A. Estacionar na via, não tem a letra E, né, que é relacionada a estacionamento, né? Então, dispensa o item B também. Virar à esquerda, a seta lá não faz curva nem para a esquerda nem para a direita, né? Dispensa o item C. E o item D, seguir em frente. É o item mais correto. 12ª, item D de dado. Diante da placa de advertência, a gente olha lá para a placa, parece um ônibus, só que ela tem uma antenazinha. A gente já comentou até o nome dessa placa aí já. O condutor deve estar alerta, pois na via há circulação de... Aí vem o item A, locomotiva, não. Item B, veículos de reboque, não. Item C, bonde, tá batendo bonde, né? Item D, ônibus elétrico, não tem essa placa de ônibus elétrico, então
13ª, item C de casa. Décima quarta, diante da placa de regulamentação, qual deve ser a ação do condutor? A placa tem uma proibição e tem um pedestre ali se movimentando, né? Alguma proibição de pedestres, né? Alguma coisa sobre isso. O item A, deve se preocupar, pois a passagem de pedestres é permitida. Aí quando ele falou que a passagem de pedestre é permitida, anulou o item, né? Porque lá diz que é proibida. Então, dispensamos o item A. O item B, não deve se preocupar, pois a passagem de pedestres é proibida. Por esse não deve se preocupar foi que ficou meio assim, né? A gente sempre tem que ter preocupação no trânsito, tem que ter atenção. Vamos ver o item C, manter a atenção na presença de pedestres na via, apesar de proibido o trânsito de pedestres. Se você olhar, o item C está bem mais correto que o item B, né? Que ele, mesmo sendo proibido o trânsito de pedestres, ele diz que você tem que manter a atenção na presença de pedestres, que depois tem pessoas que desrespeitam as leis, né? Então, o item C está mais correto que o B já. Dispensamos o item A, dispensamos o item B, só tem o C no par até agora. Item D, não há necessidade de manter velocidade compatível com o local. Não existe nenhuma placa que diga isso, né? Que você não tem que manter a velocidade compatível. Então, 14ª, item C de casa. Décima quinta, diante da placa de advertência, o condutor deve estar alerta. A gente olha para a placa, ela tem ali, ó, o fim do canteiro central, né? Ela era uma pista que era dividida pelo canteiro, né? E o canteiro chegou ali ao fim dele, né? Chegou ao fim do canteiro central. Então, alguma coisa que fale sobre o fim do canteiro central. O item A, ao fim da pista dupla à frente, opa, a pista era dupla, né? Dividida pelo canteiro central e ali chegou ao fim, né? O item A aí tá bom. O item B, ao início da divisória de sentido na pista à frente, não é o início, ali já é o fim, está acabando. A gente sempre lê a placa de baixo para cima. E na verdade ele é o fim do canteiro central. Então o item B está dispensado. O item C, ao final do túnel na pista à frente, ele ali não é túnel, é o fim do canteiro central, né? A pista era dividida, agora se tornou uma pista simples, né? Dispensamos o item B, dispensamos o item C. A entrada e saída única de veículos na via à frente. Não fala nada sobre entrada nem saída, ainda mais única, né, de veículos na via à frente. Então, o item I é ao fim da pista dupla à frente. A pista era dupla, se tornou pista simples, quando acaba o canteiro, né? Então, 15ª, item A de avião. Décima sexta, diante da placa de regulamentação, a gente olha para a placa, ela tem lá uma proibição e tem uma curva para a direita, né? Então, proibido virar à direita, basicamente, né? Qual deve ser a ação do condutor? Novamente, não perguntou o nome da placa, e sim a ação. Item A, não deve virar à esquerda, a placa lá é proibido virar à direita, então dispensa o item A. Não deve virar à direita, o item B está ótimo aí, né? Vamos ver o item C, deve virar à esquerda. Quando fala deve, você já dispensa, né? Porque ali é uma proibição. O item D, deve virar à direita, você já dispensa porque ali é uma proibição. Então, 16ª, item B de bola. Décima sétima, diante da placa de advertência, a gente olha para a placa lá, ela tem aqueles triângulos na vertical apontando para o centro, né? Se estão na vertical, você já sabe que é algo em relação da altura, né? É uma placa amarela, né? Vai aparecer tipo limitado, né? A palavra limitado. Sempre que aparece altura, peso, largura ou comprimento nas placas amarelas, vai aparecer algo sobre limitado, né?
O condutor deve estar alerta quanto, né? Não perguntou o nome da placa, né? Só falou o condutor deve estar alerta quanto. Então vamos lá. Item A, a altura máxima do veículo com ou sem carga, pois a via frente tem limitação de altura. O item A está batendo, falou em altura máxima, falou em limitação. Item B, a largura, aí você já, ali a altura. Item B você já pode até dispensar. A largura máxima do veículo com ou sem carga, pois a via frente tem limitação de largura. Não, ali é a limitação de altura, né? Dispensa o item B. O item C, ao peso máximo por eixo. Peso máximo por eixo. Não é peso, não tem nenhum desenho de eixo de veículos de carga, pois a via frente tem limitação de peso. Dispensa o item C. O item D, ao peso máximo, lá não fala de peso, é altura. Ao peso máximo da carga transportada, pois a via à frente tem limitação de peso, dispensamos o item B, o item C e o item D, sobrando o item A de avião, 17ª, A de avião. Agora sim, perguntou o nome da placa. Ó. Qual o nome da placa? O item A, vento forte. Não tem essa placa de vento forte. O item B, vento lateral. Se eu me lembro bem, acho que tem uma placa com esse nome. O item C, cuidado, vento forte. Não tem essa placa que aparece a palavra cuidado, né? O item D, vento à direita. Ele especificou de onde vem o vento, né? É meio complicado você dizer se o vento vem da direita ou da esquerda, né? Ele é bem volátil, né? Então, o nome dessa placa é vento lateral. 18ª, item B de bola. Qual o nome da placa? O item A, hotel, cama, hotel, dormir, tá batendo. O item B, motel. Se a cama fosse ali redonda do desenho, poderia até ser, né? O item C, hostel, hostel. Tem placa de hostel não, então D, cama, não tem placa com o nome de cama. Então 19ª, item A de avião, hotel. Vigésima, qual o nome da placa? Só uma linha, né? Contramão. A placa ali não fala nada sobre contramão, né? Posto de fiscalização, alfândega, uso obrigatório de correntes. O item A dispensado, o item D dispensado. Você vai ter que lembrar que não tem placa com o nome posto de fiscalização. Então, item C, alfândega. 20ª, item C. Primeira, qual o nome da placa? Está escrito pare, quando está escrito pare é parada obrigatória. Só que ela não é vermelha de regulamentação, ela é amarela, que é um alerta, né, uma advertência do que vem à frente, né? E tem a parada obrigatória é aquela placa vermelha, com branco e preto, o nome pare, no formato octagonal, né? Ali é um quadrado inclinado e é uma placa de advertência, então dispensa o item A. O item B, pare, é o que está escrito lá, mas não é o nome da placa. O item C, parada obrigatória à frente, a função das placas amarelas de advertência é avisar o que vem à frente. Então, o item C está muito bom. Item D, pare obrigatoriamente, foi engraçado, né? 21ª, item C de casa. Vigésima-segunda, qual o nome da placa? É uma proibição e tem uma buzina. A placa da buzina, ela é meio que dupla, né? A gente tem que lembrar bem dela, né? O item A, proibido acionar a buzina. Tá batendo, mas o item B, proibido acionar buzina ou sinal sonoro, já está mais completa, né? Já substitui o item A, então dispensa o item A. Item C, proibido acionar sinal sonoro, está menos
completo que o item B. O item B ainda está mais completo. O item D, proibido apertar a buzina. Apertar ficou meio estranho, né? Então, 22ª, item B de bola. Vigésima terceira, qual o nome da placa? A gente olha bem para a placa. A gente sempre lê uma placa de baixo para cima. Ela tem o mesmo sentido. Era uma pista simples, mesmo sentido. E o canteiro central vai iniciar, né, o canteiro ali, e divide a pista, né? Está dividindo a pista, né? Vamos para os itens. Item A, pista dividida. Rapaz, era simples e dividiu, né? Pista dividida tá batendo, né? Item B, início de pista dupla. Aí vem o item C, fim de pista dupla. Não, ali é o início, ainda vai iniciar, né? Era simples e fica dupla. D, início de canteiro central. Apesar do símbolo ali ser do canteiro, não tem essa placa, né? Início de canteiro central. O nome da placa aí é pista dividida, 23ª, item A de avião. Vigésima quarta, qual o nome da placa? Quer saber o nome correto da placa? Depressão, esse calombo é para baixo, é o inverso, né? Saliência ou lombada, tá batendo na saliência ali, né? Item C, pista danificada, não. Item D, pista irregular, é do bombom da lacta, também não. Então, 24ª, item B de bola. Vigésima quinta, qual o nome da placa? Tem um carro, tem tipo ali uma montanha, uma serra, e tem pedras tipo que caindo lá da montanha, né? Como se estivesse caindo pedras dela, né? E tem a pista escorregadia. Pista escorregadia tem tipo o caminho do pneu, tipo fazendo curva, né? Então não tá batendo não. Dispensa o item A. Item B, pista estreita. Ali não fala nem de largura, nem de comprimento. Tá batendo também não. Item C, área com desmoronamento. O desenho justamente mostra isso, né? Alguma coisa caindo ali numa montanha ou serra do monte, né? O item C até agora é o mais tranquilo. O item D, sentido único. Não fala nem sobre sentido na placa. Então, 25ª, item C de casa. Vigésima sexta, qual o nome da placa? Estou vendo ali um trilho, né? Sei que é algo relacionado a trem, né? Cruz de Santo André? Não. Essa placa não, ela é diferente. Passagem de nível sem barreira? Tá batendo, né? Passagem de nível com barreira? Não, que é tipo uma cerquinha, né? Linha férrea também não. Então, 26ª, item B de bola. 26ª, item B de bola. Vigésima sétima, qual o nome da placa? Tem ali duas setas ali na vertical. Tem ali metro, né? Com certeza tem alguma coisa relacionada à altura, né? E tem a altura limitada. Limitada são nas placas de advertência, né? Quando é placa de regulamentação, aparece algo tipo máxima permitida, né? Item B, largura. Não, ali é sobre a altura. Dispensamos o item A, dispensamos o item B. O item C, largura máxima permitida. Também não, ali é sobre a altura. Dispensa o item C. O item D, altura máxima permitida, né? Tá batendo. 27ª, item D de dado. Vigésima oitava, um silvo de apito breve significa. E tem a pare. Não, não é um silvo não.
Item B, diminua a marcha, também não. Item C, acenda a lanterna, não tem nem esse símbolo que diga isso, né? Item D, siga, resposta correta aí, o item D, né? Um símbolo, siga, né? 2, pare. Um símbolo longo, diminua a marcha. 28ª, item D de dado. Vigésima nona, um silvo de apito longo significa. Anterior foi um breve, agora ele quer saber um longo. Item A, diminua a marcha, tá batendo. Item B, motoristas apostos, e tem isso ainda, né? Item C, acenda a lanterna com apito. O item D, siga. Então, resposta correta, item A de avião. 29ª, item A de avião. Um ciclo breve siga, 2 pare, um longo diminua a marcha. Qual o nome da placa? Tem ali um adulto, uma criança ali, possivelmente uma menina, né? Saia ou vestido, né? Segurando ali tipo um caderno, uma agenda. E tem a travessia de estudante. Item B, passagem de escolares. Item C, área escolar. Item D, passagem sinalizada de escolar. Então, item D, passagem sinalizada, tinha que ter ali a faixa de pedestres, né? Dispensa o item D, ficou o item A, B e C. Travessia de estudantes, não tem essa placa com o nome travessia, né? O item B, passagem escolares. O item C, área escolar, você vai ter que lembrar, né? A resposta correta e o item correto é o item C de casa, né? Área escolar, 30, item C.